Oi, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre as áreas de atuação da ergonomia. São normalmente três, e aí eu vou estar explicando na videoaula de hoje para vocês sobre cada uma delas. Bom, primeiro a gente vai ter ergonomia física, tá? Essa ergonomia, ela vai basicamente atuar sobre a análise das características físicas de cada pessoa, né? Então, aqui vai interferir, por exemplo, as questões relacionadas à anatomia, né? A questões de antropometria, que são meios de obter as medidas do corpo, a fisiologia e também a biomecânica, que vai atuar sobre óticas da questão de movimentação do indivíduo durante alguma atividade física. Essas questões de movimentação, elas vão entrar muito quando a gente fala, por exemplo, sobre projetar, melhor dizendo, postos de trabalho, né? Quando se pensar nessas óticas de projetar postos de trabalho, organizações de trabalho, aí isso vai entrar mais. No caso dessa ergonomia física, né, dessa área de atuação, os tópicos, né, principais dessa ergonomia física, elas vão se debruçar sobre algumas questões, sobre como, por exemplo, quando a gente fala de ambiente de trabalho, o estudo ele vai se projetar sobre questões relacionadas à postura de um indivíduo durante o exercício do seu trabalho, o manuseio de ferramentas, a realização ou não de movimentos repetitivos, né? A possibilidade ou não por meio do trabalho de cada pessoa, essa pessoa desenvolver algum tipo de distúrbio, né, muscular. E também a ergonomia física, ela vai se relacionar com o fato de algum profissional projetar postos de trabalho, né? Então, altura de bancadas, altura de cadeiras, espaço, então tudo isso vai estar relacionado com as questões de ergonomia física. No caso da moda, vai estar relacionado basicamente quando a gente pensar num projeto de produto e que esse projeto tem que considerar as medidas do corpo humano, a questão da anatomia e assim sucessivamente. Quando a gente fala, então, também da ergonomia física, é bem importante que quando a gente vai projetar um posto de trabalho, ou então quando a gente vai projetar produtos, que a gente observe as questões relacionadas às dimensões antropométricas do indivíduo, né? Que vão ser as medidas, as dimensões, a altura, peso, as circunferências do corpo, né? E aí, por esse motivo que a antropometria, ela é tão necessária e tão importante para a antropometria, né? Porque a gente precisa dessas medidas e dessas métricas para projetar de forma assertiva tanto um produto, né, que a gente precisa ter essas medidas, como também um posto de trabalho, né? Às vezes, gente, na maioria dos casos, é comum a gente não ter muito esse conhecimento sobre a importância da antropometria para os postos de trabalho. Mas se vocês pensarem, por exemplo, no contexto da moda, de pensarmos em confecções e empresas do gênero, muitas vezes a máquina de costura, a cadeira ou a mesa que um cortador trabalha em pé, muitas vezes elas não estão adequadas em termos de dimensão, de altura e tudo mais, para esses profissionais que atuam. Então, é bem importante que a gente considere isso também, não só no projeto de produto, mas também nos postos de trabalho. Aqui, então, eu trouxe para vocês uma definição da antropometria, né? Que a gente no próximo vídeo vai estudar sobre a antropometria, né? A antropometria, ela é uma ciência que estuda sobre a mensuração do corpo humano ou das suas partes, né? Registrando as suas particularidades e peculiaridades por meio das medidas. Então, aqui tem uma imagem para vocês, que a gente vai estudar um pouquinho também sobre antropometria nas próximas semanas, que é justamente isso, sobre essa importância de obter adequadamente as medidas, tá?
Então, aqui para a gente finalizar esse aspecto, para realizar algumas atividades de cunho de trabalho, o indivíduo ele vai precisar realizar, né, atividades de cunho muscular, né? Às vezes como segurar um peso, às vezes como girar algum equipamento. E aí, dessa forma, é bem importante que sejam observadas as condições desse corpo humano, dessa pessoa, para que as atividades de trabalho, perdão, elas sejam melhor dimensionadas para esse indivíduo, né? Então, aí, por isso que é importante a gente considerar as questões relacionadas à fisiologia humana também, tá? A fisiologia, então, é um substantivo feminino que estuda as funções e o funcionamento normal dos seres vivos, tá? Então, aqui vão estar relacionados os processos físico-químicos que ocorrem nas células, nos tecidos, nos órgãos e nos sistemas. Saindo então da ergonomia física, a gente entra para a ergonomia cognitiva, tá? Essa ergonomia cognitiva, ela vai analisar os processos mentais, né? Então, como percepção, memória, raciocínio, resposta motora, né? E como isso pode afetar as interações entre os seres humanos ou mesmo as interações entre equipamentos também, tá? Na ergonomia cognitiva, por exemplo, a gente pode estudar a carga de trabalho mental, tomada de decisão, interação humano-computador ou máquinas em geral, o desempenho especializado, o estresse ocupacional, né? Se a gente pensar, por exemplo, nesse viés da ergonomia cognitiva, nesse momento, a gente está passando um estresse bem significativo, né? Devido às questões de trabalho, de estudo, todas terem migrado para esse processo remoto, o que acaba muitas vezes provocando uma elevada quantidade de trabalho, de horas na frente do computador, o que acaba desgastando bastante todo mundo. Se a gente fosse pensar, então, sobre esse aspecto de estresse e tudo mais, a gente teria que projetar novas formas, né, de trabalho, de estudo, para a gente tentar minimizar um pouquinho esse processo. Essa ciência, então, é uma ciência multidisciplinar, uma área multidisciplinar. A ergonomia, né, cognitiva, ela vai estar muito relacionada com as questões de linguística, neurociência, psicologia cognitiva, ciência da computação e lógica também. Tudo isso vai estar envolvido. Depois, gente, a gente chega, então, por fim, na ergonomia organizacional, tá? Essa aqui vai basicamente trabalhar com a comunicação entre profissionais de uma mesma organização, de uma mesma empresa, com a comunicação entre as pessoas dentro de um sistema, de uma célula de produção, dentro de uma área, dentro de uma empresa, né? E ela vai se debruçar a estudar projetos de trabalho para melhorar esses aspectos de comunicação e também de programação de um grupo de trabalho, tá? Ela vai estar relacionada, como o próprio nome diz, mais as questões de empresa e de relacionamento dentro dessa empresa. Ela busca, então, otimizar sistemas sociais e técnicos, procura também melhorar as políticas e estratégias dentro das organizações, dentro das empresas, e procura melhorar os processos industriais adotados nas organizações, né? A gente sabe que quando as empresas são constituídas como uma organização mais coesa, elas tendem a ter melhores resultados. Quando a comunicação ela é mais efetiva, mais eficaz, essas empresas tendem a ter melhores resultados, né? Então, a ergonomia organizacional se debruça sobre esses aspectos, né? Eu separei para vocês aqui alguns pontinhos de análise para a gente pensar a respeito, tá? Com relação à ergonomia organizacional, o ponto crucial dela vai ser diagnosticar como os trabalhadores avaliam o seu ambiente de trabalho, né?
como se pode melhorar o ambiente do trabalho sendo mais produtivo, né? Depois, captar, tratar e analisar as representações que os indivíduos fazem de um contexto de trabalho pode ser um diferencial, tipo a forma como as pessoas que trabalham enxergam o seu ambiente de trabalho, né? Muitas vezes, gente, é interessante nós pensarmos que a forma como as pessoas veem, né, o seu ambiente de trabalho é um ponto bem crucial para o sucesso tanto dos profissionais como também das empresas, né? E a ideia da ergonomia organizacional é, sem dúvidas, promover o bem-estar das pessoas nos seus locais de trabalho, né? Isso é o ponto-chave, assim. Aqui a referência, então, a gente tirou esse processo apresentado aqui do livro Ergonomia, Projeto e Produção do ITA. Tá certo, gente? Até a próxima aula. Um abração.